Bem-vindos aí à nossa segunda apresentação de resultados agora do ano de 2024, né? Nós nos encontramos com vocês aí a cada 3 meses para a gente prestar contas das atividades que a gente está fazendo aqui, dos resultados que a gente está obtendo, né, nos investimentos, como é que está o equilíbrio aí do plano. Então, nesse nosso encontro, hoje está aqui comigo o Mauro Bogoni, que é o nosso diretor administrativo e de seguridade, e o Márcio Tavares, que é o nosso diretor de investimentos, e eu sou a Rosane, sou a diretora superintendente aqui. Então, a cada 3 meses a gente se reúne aqui com vocês para a gente poder fazer a nossa prestação de contas. Em especial essa que a gente faz no mês de abril, a gente trata ela quase de forma especial mesmo, porque nós prestamos contas em relação ao encerramento do exercício de 2023, tá? Então, sempre nas apresentações de abril, a gente faz a prestação de contas do ano cheio. E por que que a gente faz isso? Porque, apesar da gente fazer uma já no início do ano, né, a gente no mês de março é onde são aprovadas todas as nossas demonstrações contábeis, do conselho, pela auditoria externa. Então, uma vez que todos os nossos números que estão contabilizados são validados e aprovados pelos órgãos competentes, né? A gente traz aqui o resultado para vocês e a gente apresenta o que a gente chama de relatório anual de informações, tá? Que a gente vai disponibilizar já para os nossos participantes, que é a nossa prestação de contas anual. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. A gente vai trazer um resumo, a gente já abre, faz a abertura aqui do nosso, deixa eu só pegar uma ponteira aqui, do nosso encontro, falando especialmente sobre o relatório anual de informações, tá? Então, o famoso RAI, que vocês devem ter ouvido também a gente mencionar do RAI, né? O RAI é o Relatório Anual de Informações. Ele, além de ser uma obrigação legal, a gente prestar contas, né, para os nossos participantes, a gente faz isso que é uma forma da gente se aproximar dos nossos participantes, né, da gente estar interagindo mais com os nossos participantes, para que vocês possam ter um acompanhamento daquilo que está acontecendo aqui no fundo de pensão, tá? Então, nesse relatório, a gente aborda tudo o que aconteceu aí durante o ano e a gente trata ele especialmente nesse evento de abril, justamente porque a gente faz a divulgação para vocês desse relatório anual, onde vocês vão encontrar aí todas as informações e a prestação de contas do ano de 2023, tá? Então, hoje, o que que nós vamos estar tratando aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre o que que é o RAI, o que que vocês vão encontrar lá no RAI, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o foco, quais foram os grandes diretrizes aí que a gente teve em relação ao ano de 2023. Falamos um pouquinho sobre os desafios e as jornadas que a gente teve nesse período, e aí a gente encerra falando sobre os resultados do Plano FAF e do Plano Família. Vocês sabem que a gente faz a apresentação ela é segregada por plano para que a gente possa detalhar melhor as informações que são especificamente do plano a que vocês pertencem, tá? E também a gente traz essas informações do Plano Família, justamente porque tem participantes do Plano FAF que também são do Plano Família. A gente acaba juntando essas duas informações. Especificamente, não sei se vocês lembram, nos eventos anteriores que a gente teve, nós estávamos sempre trazendo informações a respeito, regras do plano, como funciona, por exemplo, quando a pessoa se desliga da empresa, ou o recadastramento, enfim, a gente estava trazendo nas apresentações algumas informações específicas sobre o plano. Nessa de abril, a gente não vai trazer, justamente porque a gente vai estar falando aí sobre o relatório anual de informações, tá? Mas na próxima, a gente já volta com essas informações aí específicas sobre o plano, que são uma das coisas que a gente traz as principais dúvidas, né? Então, é bacana porque a gente consegue fazer com que os nossos participantes entendam bem o regulamento do plano, como é que ele funciona, e possam aproveitar aí tudo que o plano oferece, né? Então, só fazendo um gancho aqui, dizendo para vocês que especificamente na de hoje, a gente não vai trazer, mas nas próximas a gente já retoma com esse ponto que é super importante, que a gente entende que é muito, muito bacana, tá?
Iniciando, então, a nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso ciclo de prestação de contas. Como é que funciona, então, a prestação de contas aqui na BRF Previdência, né? A gente inicia o processo com a diretoria executiva elaborando as demonstrações contábeis, tá? Então, esse relatório das demonstrações contábeis, vocês encontram lá no relatório anual de informações também. Ele está lá como um anexo que vocês vão encontrar lá. O que tem nas demonstrações contábeis? Aqui sim, ela é a prestação de contas formal, digamos assim, onde a gente registra todas as informações sobre tanto o plano FAF quanto os demais planos que a gente administra, a gente consolida isso, tá? Então, a gente traz informações sobre os ativos, ou seja, sobre tudo que a gente tem aí de investimentos, né? Como é que ele se comportou no decorrer desse ano, né? A gente trata do passivo. O passivo, o que são? São os compromissos que a gente tem para pagar. Então, os benefícios que a gente tem para pagar, para aqueles que já estão recebendo benefícios, para aqueles que ainda não estão recebendo benefícios, que são as reservas matemáticas. Então, a gente traz o nosso balanço patrimonial, onde a gente demonstra o ativo e o passivo, né? Para a gente apurar, então, os resultados. E aí vem o patrimônio líquido, as receitas, o que a gente arrecadou durante o ano, as despesas, o que a gente teve de despesas durante o ano, outras alterações, fluxo de caixa e o último ponto, que são as notas explicativas. As notas explicativas, então, elas vão fazendo ganchos, né, entre as principais variações que a gente teve, ativo, passivo, etc., etc., e a gente explica, né, a gente detalha essas variações nas notas explicativas, tá? Então, esse é um documento que a diretoria prepara e ela é submetida, então, para a auditoria interna, que é o próximo passo. Uma vez que a gente elaborou as demonstrações contábeis, a auditoria interna, ela vem e valida se todos os valores e os números que estão na nossa contabilidade, eles de fato existem. Vou dar um exemplo. Se a gente diz que nós temos lá um investimento num determinado banco, o que a auditoria externa faz? Ela manda uma carta para o banco, diretamente a dar auditoria para o banco, dizendo qual é o saldo que a BRF Previdência tem aí nesse investimento. E o banco responde para a auditoria dizendo tem tanto. Aí ele bate com o nosso relatório, com a nossa demonstração contábil, para ver se esses números existem efetivamente e estão refletindo a realidade, tá? Então, esse trabalho da auditoria externa, ele é muito importante, porque ele valida todas as informações que estão nas demonstrações contábeis, né, atestando que elas são fidedignas e que elas representam efetivamente o que a gente tem alocado aí, não só de investimentos, mas todas as contas que a gente movimenta aqui, tá? Depois que a auditoria, então, ele emite um parecer, esse parecer está lá também no relatório anual. Nosso parecer, ele sempre, quando eles fazem a opinião, eles emitem a opinião deles, né, dizendo que as demonstrações contábeis representam adequadamente aí todos os aspectos relevantes da nossa posição patrimonial e financeira, e que não tem nenhuma ressalva em relação aos números que foram por eles auditados, tá? Depois que a auditoria valida os números, e todas essas informações vai para o Conselho Fiscal. Desculpa, o Conselho Fiscal, ele é composto, ele inclusive tem um representante, né, eleito pelos participantes, que faz parte do Conselho Fiscal. Todas as demonstrações contábeis e o parecer do auditor são analisados pelo Conselho Fiscal e ele também se manifesta em relação a isso. Se ele vai dar a aprovação dele, né, se ele se manifesta favorável para a aprovação, ou não. Nesse caso, nós prestamos conta e o Conselho Fiscal é da opinião unânime, né, dando um parecer favorável à aprovação para o Conselho Deliberativo, tá? Então, ele encaminha para o Conselho Deliberativo, que é o órgão que efetivamente é responsável por aprovar as contas que a diretoria apresenta, né, e se manifestando de forma favorável, tá? Uma vez que o Conselho Fiscal se manifestou, vem para o Conselho Deliberativo. Da mesma forma, ele analisa todas as informações e ele também se manifesta
aprovando ou não as demonstrações contábeis, tá? Nesse caso, também de 2023, o Conselho aprovou por unanimidade as informações constantes das nossas demonstrações contábeis, tá? Então, aprovou os documentos referentes ao exercício que se encerrou em 31 de dezembro, né? E a gente faz a divulgação para os nossos participantes, por isso que a gente está fazendo nessa reunião agora de abril, né, nesse nosso encontro de abril, a prestação de contas para vocês, tá? Uma vez que o Conselho Deliberativo aprovou, aí o que a diretoria faz? A gente envia todas essas demonstrações para a Previc. A Previc é um órgão do governo que fiscaliza os fundos de pensão. Então, a gente manda todas essas demonstrações lá para a Previc, e a Previc, então, de posse dessas informações, né, ela pode fazer questionamentos ou não para a BRF Previdência ou para os fundos de pensão, tá? Então, a gente presta contas também para esse órgão do governo que fiscaliza os fundos de pensão. E, por fim, a gente faz o que a gente está fazendo aqui hoje, que é a divulgação para vocês, tá? E aí encerra o nosso ciclo de prestação de contas, tá? Então, o que é importantíssimo para a gente aqui é que a gente entregou os resultados, né? Foi validado pela auditoria externa, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, e aí sim a gente divulga para vocês os números absolutamente validados, tá? O que vocês encontram no RAI, nesse nosso relatório anual de informações, que eu acho que o pessoal coloca aqui no chat o link para vocês encontrarem esse relatório anual de informações, tá? Nós detalhamos ali os principais acontecimentos de 2023, os movimentos estratégicos aí que a gente fez na entidade, o que a gente teve de resultado dos investimentos, seja de forma consolidada, seja segregado por plano. Temos uma análise do cenário econômico, porque os nossos investimentos, por mais estratégicos que eles sejam, né, alinhados com o nosso plano, eles são muito afetados pelo cenário econômico. Então, uma subida muito elevada da inflação, uma guerra que a gente acha que está lá do outro lado do mundo, os juros americanos que não baixa, tudo isso tem impacto nos investimentos que a gente tem aqui. Então, é importante a gente entender que o resultado dos investimentos, eles também têm um peso muito significativo em relação ao cenário econômico. A gente presta contas de tudo que a gente recebeu de contribuição, que a gente pagou de benefícios, o nosso resultado administrativo, ou seja, o que a gente arrecadou de taxa administrativa, né? Como que a gente gastou esse dinheiro, então está lá para nossa prestação de contas, as demonstrações contábeis e as notas explicativas, que eu acabei de falar, e esse relatório, desde 2022 ou 23, a gente está fazendo ele no formato digital e interativo, está muito bacana, para que vocês possam, então, acessar aí todas as informações. No relatório, vocês vão encontrar uma parte que é comum a todos os planos e tem algumas partes que são específicas de cada um dos planos. A gente separou dessa forma, porque quando a gente fala de investimentos, de recebimento de contribuição, de pagamento de benefícios, é bacana que os participantes olhem os números do seu plano, né? Tem uma informação mais rápida, que estejam de uma forma separada do plano dele, que é aquilo que efetivamente afeta ou que pertence ao participante, né? Então, a gente trata isso, esses números que são específicos, a gente trata eles segregados por plano. Não impede que vocês acessem as informações que estão lá dos outros planos também, mas a gente faz ele segregado para ele ser mais efetivo na hora de você buscar as informações, tá? Entrando até vou fazer um gancho aqui sobre o resultado, principalmente quando a gente fala do plano FAF, né, que é um plano BD, a gente fala aí do equilíbrio do plano, né, se a gente tem recurso suficiente para pagar os benefícios e etc. O Mauro vai, na parte que ele vai trazer aqui para vocês, ele vai vai estar demonstrando isso, tá? O equilíbrio aí do plano. Só vou dar um spoiler antes, que nosso déficit que a gente tinha no ano passado, ele reduziu significativamente em função, em especial, da rentabilidade, né? Que foi uma rentabilidade muito boa no ano passado. E quando a gente aplica um ajuste que a Previc permite que a gente faça, a gente já transforma ele num superávit ajustado, tá? Então, essa é uma notícia muito boa para o plano FAF,
que a gente conseguiu no ano passado já reduzir de forma bem expressiva o resultado do plano, né, o déficit que a gente tinha, e já com o ajuste que é permitido pela legislação, a gente já transforma ele em superavitário, tá? Então, uma notícia muito, muito importante aqui para a gente, que acho que a gente até já tinha antecipado isso na reunião anterior, né, mas aqui ele está formalizado, tá? O que nós fizemos aqui, qual que foi o nosso foco em 2023 também, tá? Em fortalecer os nossos canais aí de atendimento, tá? A gente trabalhou muito forte, a gente reestruturou a nossa área de atendimento, ainda temos coisas para fazer, que a gente está trabalhando agora durante 2024, melhorar nosso aplicativo, melhorar o nosso área de autoatendimento lá do site, para que as pessoas possam encontrar as informações de uma forma mais rápida, né? Implantamos aí desde o WhatsApp, para a gente se comunicar melhor. Hoje, o próprio WhatsApp é a ferramenta que vocês estão utilizando como de todos os atendimentos que a gente faz, o maior número, volume é já pelo WhatsApp, né? Ele acaba não deixando que às vezes as pessoas fiquem no telefone esperando para ser atendido, então manda mensagem, ela distribui entre os atendentes, né? E aí a gente tem mais celeridade também nesse atendimento, tá? Então, trocamos o nosso CRM, que foi uma coisa muito importante, para a gente já ter o histórico. Então, se o participante entrou em contato esse mês, entrou no outro mês, a gente já tem todo um histórico dos contatos, a gente sabe quais são as principais dores dos nossos participantes, então a gente consegue tratar isso de uma forma mais proativa, tá? Então, foi muito importante a gente ter feito essa mudança na nossa estrutura aqui do atendimento, porque o nosso objetivo é estar sempre mais perto de vocês. Vocês sabem que a gente vai estar junto por muito tempo, né? A gente vai estar junto aqui por muitos e muitos anos ainda, né? Mesmo quem está recebendo benefício, o vínculo com a gente é praticamente até o fim da vida. Então, a gente precisa estar próximo de vocês, a gente precisa estar atendendo vocês de uma forma adequada, a gente precisa que vocês consigam acessar rapidamente as informações. Então, estejam certos de que a gente está trabalhando para a gente melhorar essa nossa forma de relacionamento com vocês. E, principalmente, a gente tem feito mais, a gente está mais presencialmente em algumas unidades, tá? A gente tem para esse ano de 2024 algumas ações que a gente vai fazer em unidades, que a gente já vai trazer os participantes, em especial os assistidos, né? Que a gente... Quando a gente vai numa determinada unidade, as pessoas que estão ali ainda trabalhando na empresa acabam tendo um contato mais com a gente, e os assistidos acabam ficando, não participando, né? Então, a gente tem aí uma programação que a gente vai divulgar depois, posteriormente, para vocês, que a gente vai estar indo em algumas unidades, e a gente vai convidar, então, vamos fazer um evento para os nossos aposentados, para os nossos assistidos, para os pensionistas, para a gente poder bater um papo, conversar, passar uma tarde agradável, né? Então, a gente vai tirar dúvidas do plano, acho que é uma coisa bem bacana aí que a gente também está já no nosso radar agora para 2024, tá? E principalmente um outro ponto que a gente gosta de aproximar muito, e a gente precisa, até porque apareceu na nossa pesquisa de satisfação, que é o pessoal o que a gente chama dos autopatrocinados, são aquelas pessoas que se desligaram da empresa, ainda não estão aposentados, né, estão trabalhando em outras empresas, e às vezes eles acabam não tendo esse contato direto, né, ou fica mais afastado da gente. Então, também é um trabalho que a gente tem que fazer de resgate, né, do contato com esses participantes, trazendo mais próximos da gente, até para que a gente possa atender as necessidades de uma forma mais rápida e mais efetiva, né? Então, até algumas ferramentas o pessoal reclama, ainda a gente está pagando por boleto, né, a contribuição. A gente já está trabalhando em ferramentas aí para tirar o boleto, né, para que a gente possa fazer isso, ou sei lá, a gente está acompanhando aí a questão do Pix, né, tem o desenvolvimento aí até pelo Banco Central do Pix para ser recorrente, enfim, tem umas coisas bacanas que a gente está trabalhando aqui para melhorar a vida dos nossos participantes, tá?
Falando só um pouquinho sobre números, que eu acho que é mais só para dar uma demonstração aí do que a gente fez, né? Também de ações, a gente, como eu comentei já anteriormente, a gente fez mais ações presenciais aí nas unidades de regional, tá? Então, através de feiras de benefícios, a gente esteve mais presente esse ano de 2023. Claro que teve os anos anteriores, aí se a gente olha 2021, 22, né? 20, teve pandemia, que a gente não pôde efetivamente estar próximo, né? E a gente está retomando isso com força total. Fizemos muitas campanhas de incentivo à adesão, trazendo pessoas para dentro do plano de previdência. A gente ainda tem um volume grande de pessoas que não são participantes, que ainda não reconheceram a importância de ter um plano de benefícios. Então, a gente está trabalhando muito duro para trazer essas pessoas para dentro do plano de previdência. Visitamos aí mais de 30 unidades. Quando a gente fala, desculpa, em termos de atendimento, foram mais de 31 mil atendimentos que nós realizamos aí em 2023, participando de mais de 60 eventos presenciais, nas diversas, seja direto com a BRF, ou eventos que nós organizamos, ou eventos que a BRF organizou, né? E lançamos também a série Esse é o Meu Plano, que a gente já comentou anteriormente, que a gente vai ter uma série Esse é o Meu Plano para o Plano FAF também, onde a gente explica em vídeos curtos, né? As regras de contribuição, as regras de benefício, a regra do quando sai do plano, o que que acontece. Então, para cada pedacinho do plano, né, a gente está trazendo aí em uma série de vídeos que vão dar a informação mais reta, mais direta para os nossos participantes, tá? E, por fim, eu encerro aqui. Ah, não, os desafios é teu, né, Mauro? Essa tua parte, né? Eu já ia avançar aqui na parte do Mauro, gente. Desculpa aí. Eu vou passar para o Mauro, então, que ele apresenta os nossos desafios e as jornadas de 2023 e traz também o resultado aí da nossa avaliação atuarial. Mauro, está com você aí. Desculpa aí atravessar, viu? Imagina, Rosane. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom estar aqui com vocês novamente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e vamos passar aqui pelos principais números aqui de 23. Aqui vai ser uma apresentação com números mais macros, tá? Que todo o detalhamento consta, então, no relatório que a Rosane já mencionou, né? Do relatório anual de informações. Então, aqui as principais campanhas, atividades, né, alguns números, né, dessas campanhas que fizemos no ano de 23. Então, no nosso programa de cashback, que é o Investback, mais de 300 pessoas cadastradas, né, participando desse programa. Novos participantes, né, que são relacionados aí ao plano 3, 2.654 novos participantes, então, que, né, aderiram nesse ano. No nosso programa de empréstimos, foram aí mais de 4.000, né, 4.748 empréstimos concedidos nesse ano, tá? Um número bem expressivo. E também o nosso programa de educação financeira, o Renda Certa, com 7.000 pessoas inscritas, né, se utilizando aí do programa. Alguns indicadores, então, com relação à rentabilidade. A rentabilidade média dos planos ficou 165% acima das metas, né? Bem expressivo o retorno. Em relação ao nosso atendimento, a resolução no primeiro atendimento, então, foi de mais de 91%. O patrimônio, né, crescendo aí mais de 8%. Isso quando olhamos todos os planos, tá? E com relação ao nosso índice de satisfação, que foi com relação à pesquisa que foi realizada aí no final do ano, nós tivemos aí um retorno, né, que 85% dos nossos participantes estão satisfeitos com a BRF Previdência, um indicador expressivo e acima aí de outros pares do mercado de previdência complementar. Alguns números, então, do plano FAF e plano família. A rentabilidade no ano 2023, plano FAF, então, teve um retorno de 14,02% no ano, superando a meta. Aqui vocês consideram tá, IPCA mais INPC, tá? Mais 4,75, que foi de 8,53. Então, um retorno bem expressivo, né? Quando comparado o retorno versus a meta de rentabilidade.
Plano Família teve um retorno de 12,97, um pouquinho abaixo da meta. Tá? Aqui a meta do Plano Família é 110% CDI, que foi de 14,34. Mesmo assim, um retorno considerável. Os participantes do Plano FAF encerrou o ano aí de 23 com um total de 13.679 participantes e o Plano Família com 428 participantes. Contribuições, o Plano FAF, então, ele, em relação às contribuições previdenciais ao plano, ele está suspenso, né, dado a situação superavitária do plano. A única contribuição que é realizada é para o custeio administrativo. Já o Plano Família realizou aí no decorrer desse ano de 23, 607 mil reais em contribuições. Patrimônio do plano, então o Plano FAF encerrou o ano com patrimônio de 3.799 milhões e o Plano Família com patrimônio de 2.531 mil reais. Benefícios pagos, então no decorrer do ano de 23, o Plano FAF pagou um total de 216 milhões em benefícios, tá? E o Plano Família, como é o plano mais recente, ainda não possui participantes em recebimento de benefício. Aqui a gente traz uma demonstração das receitas administrativas e também das despesas administrativas de 23, tanto em relação ao consolidado, como especificamente ao plano FAF, tá? Então, o plano FAF, no ano de 23, teve um total de 17 milhões de reais em receitas administrativas, tá? Elas dividindo, então, tanto na parte previdencial quanto na parte de investimentos, e um total de despesas administrativas na ordem de 14 milhões, tá? Então, percebam, né, que está bem equilibrado, né? As receitas aí estão fazendo frente às despesas aí ao longo do ano, tá? Tanto quando a gente olha especificamente para o plano, quando a gente olha o consolidado que envolve os outros planos. Aqui foi um ponto já que a Rosane adiantou para vocês, né, com relação então ao resultado do plano FAF. Então, quando a gente compara aqui o resultado que nós tínhamos de 22 contra 23, percebam então, né, que o equilíbrio técnico do plano ele estava deficitário em praticamente 249 milhões e 22. E agora, em 23, no encerramento, ele ficou em 50 milhões e 700 mil, tá? Uma redução bem significativa, tá? Basicamente fruto do retorno dos investimentos e também da adequação de algumas premissas atuariais que eu vou demonstrar no próximo slide, tá? Um outro ponto importante também, que é o que a gente chama, então, do equilíbrio técnico ajustado, tá? Ajustado por quê? Porque a Previc permite que a gente utilize os títulos, né, que vão vencer ainda no futuro, que a gente consiga utilizar o ganho que nós teremos da aplicação desses títulos, né, que eles estão marcados na curva. Então, que a gente, como esse ganho ele praticamente está contratado, eu posso utilizar ele para fazer, né, o ajuste da precificação do equilíbrio técnico. Então, percebo que no ano anterior, mesmo efetuando o ajuste, nós ainda ficávamos com equilíbrio técnico negativo, né, em 149 milhões. Esse ano não, tá? Dado a redução do equilíbrio técnico puro, né, e também utilizando o ajuste, a gente então tem uma situação, né, ajustada superavitária em 36 milhões. Então, uma recuperação bem significativa quando comparado ao ano anterior. Aqui eu mencionei que também nós tivemos o ajuste das hipóteses atuariais, então são várias premissas que são utilizadas para fazer o cálculo do nosso compromisso dos benefícios a serem pagos aí no futuro, tá? Então teve duas hipóteses que foram ajustadas para esse ano de 23. Uma delas é quando a gente trata da taxa real anual de juros, que antes estava em 4,75, agora passou para 5%, tá? E uma outra que é a tábua de rotatividade, tá? Que também a gente precisou fazer um ajuste dado uma verificação que nós tivemos que está tendo uma saída cada vez menor de participantes do plano, né,
comparado aí no período em análise, tá? Então, aqui, quando a gente olha o ajuste da tábua real de juros, dessa ajuste de 4,75 para 5, então isso teve um impacto de 112 milhões de reais, né? Ou seja, ele teve uma redução, o que foi favorável aqui para a redução do déficit do plano, tá? Já a outra ajuste da tábua de rotatividade, ela já tem um impacto diferente, né? Como eu estou prevendo que menos pessoas sairão do plano, então necessita que significa que eu necessito de mais recurso para fazer frente ao pagamento de benefícios, tá? Então, essa trouxe um impacto de 8 milhões e 700 mil reais no nosso resultado, tá? Então, considerando esses dois ajustes, então, uma redução aí de 104 milhões no déficit que tínhamos em relação a 2022, tá? Legal. Aqui eu encerro a minha parte, pessoal. Eu passo agora para o Márcio, tá? Que vai fazer a explanação e depois eu volto com vocês para os questionamentos, tá bom? Até mais. Márcio, se você me permite, só um pouquinho, eu só vou compartilhar. Vou compartilhar com vocês, pessoal, só uma informação que vocês vão achar lá no RAI, tá? Que é essa que o Mauro comentou com vocês aqui do resultado, né? Então, lá nas demonstrações contábeis, vocês vão encontrar essa variação aqui o que era a posição em 31 de dezembro de 2022 do plano FAF, né? Eu não sei se vocês veem o meu mouse aqui, vocês enxergam o meu mouse movendo. E a posição em dezembro de 2023, tá? Então, aqui a gente olha o ativo, quanto que a gente tinha efetivamente, né, em dinheiro, o que ele está distribuído, título público, o que estava em renda variável, etc. Quais as nossas obrigações e o que é os nossos fundos previdenciais, tá? Então, se a gente pegar o ativo total, menos as obrigações e menos os fundos previdenciais, significa que o plano FAF tinha 3 bilhões 779 mil 779 milhões 897 mil reais, tá? E as provisões matemáticas, que é o compromisso, que é o que a gente tem que pagar de benefício, no ano ele fechou em 3 bilhões 830 milhões. Por isso que aparece esse resultado do déficit, entendeu? Porque o ativo que a gente tem, ele é menor ainda do que o compromisso que a gente tem para pagar. Claro que esse compromisso para pagar, ele vai ao longo da vida, né? Então, não significa que a gente tenha que... À medida que a rentabilidade vai superando, se a gente olhar aqui em termos de investimento, você veja que no global aqui a gente teve um crescimento de 7,36, né? E o nosso passivo aqui, que é a provisão matemática, cresceu 1,61, e isso faz com que você tenha uma redução, então, do déficit, tá? E aí, aqui embaixo, a explicação que o Mauro fez, né? Se a gente tem aí o ajuste de precificação e a gente ficaria, então, já num resultado positivo de 36. Então, só quis trazer isso aqui para essas informações vocês encontram lá também nas demonstrações contábeis, vocês conseguem ver todo esse comparativo aí também e essa evolução, tá? E só vou aproveitar e responder, acho que a pergunta da Cirlei, que ela fez aqui, do número de participantes. Trocou minha tela? Está no número de participantes, né? Então, o plano FAP está com 13.679. Veja que a gente já tem 8 mil assistidos e pouco mais de 5 mil ativos ainda que não se aposentaram, né? Esses ativos é quem ainda está trabalhando na empresa. Os autopatrocinados é aqueles que eu comentei que saem da empresa, mas ainda não estão recebendo benefício, e os BPDs também estão aguardando para receber o benefício, tá? Então, já está aqui a informação, e aí sim, Márcio, desculpa, ontem eu te atrapalhei, hoje te atrapalhei de novo. Beleza, obrigado, Rosane, aí, pelos complementos, né? Eu vou compartilhar aqui, então, a parte que trata aí dos investimentos. E já ficar aqui com uma ponteira também. Bom, pessoal, bom dia aí novamente, né? É um prazer estar com vocês aqui.
para mais uma apresentação de resultados. O ano passado, como vocês viram, né, foi um ano bastante interessante aqui em termos de resultado para os planos, tá? Todos os planos apresentaram uma recuperação muito importante. E o cenário econômico que a gente tinha, né, quando a gente estava olhando já para 2024, era um cenário bastante favorável, né? Quando a gente estava imaginando aí o final do ano passado, né, e as expectativas que a gente tinha, tanto para o cenário, o mercado externo, né, como aqui também para o Brasil, tá? A gente estava com as discussões aí internamente da questão fiscal encaminhada, né? As reformas que tinham sido propostas tinham sido aprovadas, né? Principalmente a reforma tributária. Lá fora, a gente tinha aí uma perspectiva lá, principalmente nos Estados Unidos, né? De redução de taxa de juros já a partir do finalzinho aí do primeiro trimestre do mês de março, né? Com um número de reduções bastante expressivo, né? Lá naquele momento falava em cerca de 6, 7 cortes de juros lá nos Estados Unidos. A Europa estava no mesmo caminho, né? Controlando a inflação. A gente teve uma questão aí do conflito lá no Oriente Médio, mas que ainda estava controlada, né? Tinha se mantido realmente só com o envolvimento de Israel e a faixa de Gaza. Então, era um cenário bastante otimista, né, que a gente tinha lá no final de 2023 para 2024. Porém, né, o que a gente viu realmente acontecer no primeiro trimestre foi bem diferente desse cenário aí que a gente tinha bastante otimista, tá? Se por um lado a economia americana continuou apresentando uma atividade econômica bastante robusta, né? Isso favorece o desempenho das empresas, né? Principalmente quando a gente olha para a Bolsa de Valores, né? Porque com esse cenário de atividade aquecida, né? Isso é muito importante para o desempenho das ações, né? Das empresas, porque você tem crescimento, tem aumento do consumo, mas a grande questão que norteou, né, os mercados aqui no primeiro trimestre, isso foi também durante o ano de 2023 o grande indicador aí que todo mundo olhava, era a questão da inflação, tá? Então, a gente viu uma preocupação muito grande do Banco Central americano com os dados de inflação, né? Porque com a atividade econômica aquecida, você aumenta o consumo e isso pode gerar uma inflação. E foi isso que a gente viu acontecer, né, nesse primeiro trimestre nos Estados Unidos. O segmento, por exemplo, de serviços, que tem uma representação bastante grande no PIB americano, né? Ele apresentou números de inflação aí bem acima do que a gente estava projetado. E com isso, o Banco Central veio sinalizando, né, nas reuniões aí que a gente teve nesse primeiro trimestre, que com a atividade econômica forte, o nível de desemprego ainda muito baixo nos Estados Unidos e a inflação não mostrando uma desaceleração como eles estavam esperando, a perspectiva de corte de juros ela não deveria acontecer no mesmo momento que o mercado estava precificando que seria o mês de março, tá? E isso ele começou já a se manifestar desde fevereiro, né, indicando que realmente isso poderia ser postergado. Isso já foi sendo revisado mais para frente, tá? Para o mês de junho, julho, e agora, né, diante desse cenário que a gente tem aqui mais desafiador com relação ao controle da inflação e a manutenção do crescimento da economia, né? Isso já está sendo discutido se ele vai acontecer a partir do segundo semestre, mais para o final do ano, tá? Então, isso trouxe uma volatilidade muito grande para o mercado financeiro global, tá? Os Estados Unidos, né, a Rosane até destacou aqui, é o maior mercado, a maior economia do mundo e é onde
a gente tem aí, né, os desdobramentos das questões financeiras, políticas, econômicas, impactando o mundo inteiro, tá? Isso afetou a gente aqui no Brasil, né? A gente teve também uma abertura da taxa de juros aqui no mercado financeiro, né? A gente teve uma questão de também manifestação do nosso Banco Central aqui, né, sobre o ritmo de queda de taxa de juros. A última reunião que aconteceu agora no mês de março, o Banco Central aqui no Brasil já se manifestou também, né, indicando que pode revisitar o ritmo de corte de juros, né? Isso impactou também a nossa parcela aqui da estratégia de renda fixa, tá? A gente aqui, por outro lado, também continua com uma atividade, né, um crescimento econômico bastante positivo, né? A gente viu aí revisões do crescimento do PIB para esse ano aqui no Brasil, todas para cima, né? A gente tinha aí uma perspectiva de crescer 1,5%, 2%. Hoje o mercado já prevê que isso vai ser acima aí de 2%, né? Perto de 2,5%, algumas casas já estimando isso. E essa questão favoreceu o país aqui na discussão da política fiscal, né? Que, só para lembrar, aí, o ano passado, né, o governo projetou aí que para esse ano a gente teria uma meta de déficit fiscal zero, ou seja, né, o governo, o país ia gastar apenas o que ele arrecadou, né? A gente não ia ter uma diferença, que nesse caso a gente chama de déficit, tá? E isso foi favorecido porque a gente teve um aumento da arrecadação em razão do crescimento da atividade econômica acima do esperado. Essa questão fiscal, né, o ano passado ela foi bastante presente nas discussões aqui, impactou, né, o mercado financeiro também em alguns momentos, né, só se vocês lembrarem aqui, além do cenário externo desafiador, a partir do mês de agosto, né, a gente teve um impacto muito grande aqui das discussões, principalmente das metas fiscais para o Brasil nesse ano e nos próximos anos, né? Isso trouxe de novo muita volatilidade e já se discutia naquele momento, né, se essa meta ia ser revisitada, né? O mercado não acredita, né, que o governo vai conseguir entregar essa meta de déficit zero, né? A discussão aqui é se vai ser um déficit de 0,25 ou 0,50, né? Ou seja, o governo vai gastar, né, mais do que arrecadou esse percentual. Mas nesse primeiro trimestre, em razão do aumento da arrecadação, essa discussão ela tinha ficado num segundo plano, tá? O que a gente teve aqui, né, também que impactou os mercados nesse primeiro trimestre é a questão geopolítica, né? A gente continuou com o conflito lá no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia, né? A questão do Oriente Médio até ficou mais em evidência nesse primeiro trimestre do que a própria situação da Ucrânia, né? O conflito lá, a guerra na Ucrânia, ela ficou meio que numa situação sem muitas novidades em termos de avanço de um lado ou de outro, né? A gente teve aí algumas partes da Ucrânia que foram retomadas, mas não teve nenhuma implicação maior para a questão do conflito da guerra da Ucrânia, né? O grande ponto geopolítico foi realmente a continuidade, né, do conflito lá na faixa de Gaza, né, que teve início lá em outubro do ano passado, tá? Então, todo esse ambiente que a gente viu aqui no primeiro trimestre, ele não foi muito favorável, né, quando a gente olha o cenário econômico, com o impacto ou o reflexo desse cenário nos ativos dos nossos planos, tá? Aqui a gente vai falar especificamente do plano FAF e do plano família, tá? Esse slide aqui, pessoal, também é onde a gente apresenta, né, o resultado de cada segmento, de cada estratégia do plano FAF que teve de desempenho nesse primeiro trimestre, tá? Então, a gente mostra aqui a rentabilidade de cada uma dessas classes do segmento e a alocação que a gente tem em cada uma
desses segmentos, tá? Então, por exemplo, né, na renda fixa, a gente tem quase aqui 75% dos nossos ativos, né, com alocação no segmento de renda fixa. Nesse primeiro trimestre, apesar de toda essa volatilidade, né, que a gente tem, o segmento de renda fixa trouxe um resultado bastante positivo, tá? Ele rendeu aqui 2,28%. Ele está um pouco abaixo da nossa meta, em razão de que parte desses ativos que a gente tem no plano FAF, eles estão marcados a mercado, e eles foram impactados por esse cenário de maior volatilidade, tá? Então, desses 74% aqui, cerca de 75%, vamos falar, arredondando o número aqui, 45% ele está alocado em títulos públicos indexados à inflação e marcados na curva, tá? Então, eles não sofrem o impacto dessa volatilidade, né? A taxa média desses ativos é bastante interessante, né? Bem acima da nossa meta aqui, ela está aí rodando agora perto de 5,70, 5,75, tá? Então, essa parcela é o que trouxe grande parte desse resultado aqui da renda fixa, tá? E aí a gente tem aqui uma parcela mais ou menos aí de 30%, né? Que tem que está exposta a essa volatilidade, tá? Então, a gente viu aí, né, um desempenho negativo nos títulos de inflação que são marcados a mercado, tá? A gente tem aqui cerca de 16% na carteira, né? Com a abertura da taxa de juros, isso afetou o preço dos nossos ativos, tá? A Bolsa de Valores, né? Só lembrando aqui, a gente tem uma alocação perto de 10%, tá? A Bolsa nesse período aqui, se a gente olhar o desempenho do Ibovespa, foi negativo em mais de 4,5%, tá? Então, a gente teve um resultado bastante positivo quando a gente olha o desempenho da Bolsa, né? Mas quando a gente olha para o desempenho da nossa meta aqui, o resultado ele foi pequeno, né? A gente teve um resultado positivo de 0,30, mas aqui é importante ressaltar, né, que a Bolsa caiu no trimestre 4,5%, tá? Então, a gente está com uma rentabilidade positiva, se a gente fosse falar assim, no segmento de renda variável, de quase 5%, tá? E isso aqui foi, em grande parte, decorrente da recuperação das ações da BRF, tá? A ação teve um desempenho muito, muito interessante o ano passado, e nesse primeiro trimestre a gente continuou com um desempenho bastante positivo, tá? E isso está se refletindo aqui na carteira de renda variável. A parcela de estruturados, a gente tem uma posição relativamente pequena, né? Aqui a gente está falando dos fundos multimercados, que são os fundos que a gente que investem em várias classes de ativos, tá? A classe que teve o melhor desempenho, né, é a classe do segmento exterior, né, que rendeu aqui no plano FAF mais de 8,5%. A gente tem uma posição aqui também não muito relevante, né, 2%, mas quando a gente olha a magnitude do desempenho dessa classe, a gente contribui. Isso aqui significa que a gente contribui quase 0,20% aqui da rentabilidade só dessa classe, tá? O segmento de imóveis e operações com participantes também com desempenho bastante positivo, tá? O total da rentabilidade do plano FAF aqui foi de 1,94, né, contra uma meta atuarial de 2,80. Só lembrando, né, que aqui os meses de janeiro e março a gente teve uma inflação bastante comportada, né? O fevereiro é o que está impactando aqui. A inflação em fevereiro, né, foi de 0,85 aqui do INPC nesse mês, então isso que está impactando aqui a nossa meta atuarial, tá? Que é o INPC mais 5. Mas a gente acredita, né, que o plano, apesar desse cenário de volatilidade aí, ele está bem estruturado, né, e vai continuar apresentando aí uma recuperação bastante expressiva, tá? Quando a gente olha um período mais longo, né, de 24 e 36 meses, ou mesmo 12 meses, né,
A gente está muito próximo aqui, em 12 meses a gente ainda continua superando, né? E em 24 meses a gente está muito próximo da nossa meta, tá? A gente está com 18 aqui, quase 18, contra 18,1 aqui da meta, tá? No horizonte de 36 meses, aí a gente está um pouco mais distante, porque aqui está ainda considerando, né, o ano de 2021, que foi o ano bastante difícil para os planos, né? Foi o ano seguinte aí à pandemia, né? A gente teve uma inflação aqui, né? Só lembrando, na casa dos 10%, né? Em 2021, se você adicionar ainda a meta que era de 4,75 nessa época, 4,5, a gente está falando aí de alguma coisa perto de 15%, tá? Então, essa diferença aqui é basicamente explicada pelo desempenho do ano de 2021, tá? O Mauro também já destacou aqui a questão do plano família, né? No ano a gente também tem um impacto desse mesmo cenário econômico no plano família, tá? Tá. E no plano família a gente tem uma meta de retorno aqui para o plano diferente do plano FAF, né? Ela é indexada aqui ao CDI, né? Então é 110% do CDI. De novo aqui, né? A gente tem a parcela do segmento exterior aqui, no plano família, a gente tem uma posição mais relevante aqui, cerca de 8%, tá? Então, isso está trazendo um resultado expressivo, né? O segmento de estruturados também é uma parcela mais relevante, entregando aqui quase um pouco acima de 0,8%. E na renda fixa, né, que é onde a gente tem a maior parcela, ele também está com desempenho aqui perto de 2,5%, tá? Ainda muito próximo aqui da meta de retorno. No acumulado aqui do primeiro trimestre, o plano está com 2,70, tá? A gente está aqui com cerca de 95 aqui, 94% da nossa meta, tá? Do ano, que é de 110% de rentabilidade líquida. Então, é uma meta bastante arrojada, tá? Mas a gente acredita aí com a melhora aí do cenário, né, para frente, se a gente tiver aí realmente num horizonte de mais longo prazo, fechamento da taxa de juros, o plano vai apresentar aí uma recuperação bastante expressiva, tá? Nos 12 meses, a gente tem um número ainda pouco abaixo também da nossa meta, tá? E isso se repete aqui para os períodos mais longos também, tá? Só lembrando, esse plano ele foi criado em 2021, né? Então a gente começou a montar a carteira do plano em fevereiro de 2021, que foi um momento que a gente teve aí de muita volatilidade, né? Só lembrando, nesse período aqui também a taxa de juros ficou num patamar muito elevado, né? Cerca aí de quase 2 anos rodando aí perto de 14%, tá? Cerca de 13,75%. Como a gente também gosta de trazer aqui para vocês, né? O que a gente vai olhar? Normalmente a gente tem aqui as nossas estratégias de investimento, né? Para um horizonte de mais longo prazo, né? Então a gente olha aqui as políticas de investimento, por exemplo, quando a gente vai revisitar, né? O prazo que a gente olha é de 5 anos, tá? Mas dado esse cenário de volatilidade que a gente está tendo, sempre a gente gosta de trazer aqui para vocês o que a gente vai estar olhando num curtíssimo prazo, né? Que é para o próximo trimestre. E grande parte dessas questões, elas vão se perpetuar durante o ano de 2024 se a gente não tiver um endereçamento disso, tá? Ou a solução de algum desses pontos nesse próximo trimestre, tá? A questão da inflação e de juros, tá? Ela vai continuar sendo o grande vetor dos mercados financeiros aqui, que pode impactar, né? Não só os Estados Unidos ou o cenário na Europa, na China, mas a gente aqui no Brasil também, tá? Então, essa questão, principalmente da inflação nos Estados Unidos e a questão do corte de juros, isso vai ser o grande foco de atenção dos investidores nesse segundo trimestre, tá? Isso vai afetar a gente aqui, principalmente se o cenário de corte de juros lá nos Estados Unidos, ele numa situação, vamos dizer, de extremo, o Banco Central americano, o Fed, não cortar juros, tá? Isso vai ter um impacto muito relevante para a gente aqui, porque
dado que o Banco Central brasileiro aqui também está revisitando o ritmo de redução da taxa de juros, se a economia americana ainda ficar com uma taxa de juros muito elevada, isso traz uma implicação de que muitos recursos vão para a economia americana em razão de ser o mercado mais seguro no mundo, tá? E isso pode afetar a gente aqui em termos de fluxo e fazer com que o Banco Central, né, reduza ou mesmo até pare de cortar os juros aqui no país, tá? A gente voltou aí com a questão do risco fiscal, tá? Agora, 2, 3 dias atrás, o ministro da Fazenda revisitou aí as metas fiscais para o ano de 2025 e 2026, tá? A gente previa um superávit para esses anos, tá? E o ministro da Fazenda disse que para o ano que vem ainda vai ser uma situação de déficit, de superávit zero, né? E ele reduziu a projeção de 2026 para 0,25, tá? Isso trouxe um impacto muito negativo aqui para o mercado financeiro, tá? A gente viu aí nos últimos dias uma abertura muito forte da taxa de juros, bolsa para baixo, dólar para cima, tá? Isso contribuiu para esse cenário desafiador que a gente viu lá de fora, tá? Não foi só isso que impactou o nosso mercado, né? Isso foi uma parte dessa piora do cenário aqui para o mercado financeiro brasileiro, tá? Mas isso sim se refletiu aqui também, né? De forma negativa, tá? E o aspecto que vai ser muito relevante aqui, né? Que está relacionado, inclusive, com o impacto nos outros pontos aí, é a escalada no conflito lá do Oriente Médio, né? A gente viu aí também no final de semana aí o ataque a Israel, né, feito pelo Irã. Isso, se essa questão ganhar corpo lá, envolver outros países da região, né, a gente pode ter um impacto muito, muito relevante na questão, principalmente do petróleo, né, e isso se desdobrar, né, para outros aspectos na economia mundial, né, vai afetar a questão dos transportes, preço de gasolina, isso se reflete na inflação, que se reflete na taxa de juros e que, por fim, afeta a atividade econômica, tá? Então, o desdobramento dessa questão que fica lá no Oriente Médio, né, se ele expandir para outras regiões, isso vai ter um desdobramento para o mundo de uma forma geral, tá? Então, esses são os pontos que a gente está monitorando, né? A nossa carteira, de novo aqui só para passar um pouco para vocês, a gente está na posição aqui, né? A gente está com os riscos das classes de ativos aqui perto dos limites mínimos que a gente tem para as classes de ativos de maior risco, tá? Então, a gente está com uma posição mais conservadora, tá? A gente está com quase 5% aqui de caixa, né? Ou seja, operações que estão rodando aí no CDI, tá? Então, a gente está olhando também essas oportunidades que surgem, né? Principalmente aqui nos títulos de inflação de mais longo prazo, que já estão com taxas aí perto, acima de 6%, né? A gente comprou alguns ativos nesses últimos dias aqui, tá? Com taxas bastante interessantes aí, cerca de 5,80, a última operação foi perto de 6%, tá? Então, à medida que a gente tem recursos disponíveis, né? A gente aproveita essas oportunidades, né? Só lembrando, o Plano FAF não recebe contribuição, tá? Então, a gente tem que esperar o recebimento de juros ou vencimento de algum papel ou algum desinvestimento que a gente fez ser liquidado para que a gente aproveite essas oportunidades, mas sempre pensando aqui nas obrigações que a gente tem no Plano FAF, tá? Rosane, da minha parte é isso. Maravilha, obrigada, Márcio. A gente chega aqui no
na parte final da nossa apresentação. A Rose deixou um link para vocês aqui com um QR Code para responder a nossa pesquisa, e também tem um formulário, né? Vocês podem acessar tanto pelo QR Code quanto pelo formulário. E a gente tem perguntas, né? A gente abre agora para perguntas. Tem uma já para você, Márcio, que você já estava no gatilho aí, do Leandro Barberini, ó. Se ele pergunta se o ganho de 2,28 que a gente colocou na renda fixa é real acima do INPC. Não, essas são rentabilidades líquidas do segmento, tá? Então, a renda fixa rendeu 2,28. Se a gente olhar aqui só o INPC, fazendo uma conta aqui de padaria, tá? É Leandro, né, Rosane? Você falou? Isso. A gente teve aí, a nossa meta ela é cerca de 0,47% aqui, tá? Então, se a gente falar aí que a gente está falando de alguma coisa perto da meta de cerca aí de 1,45, o INPC rendeu aqui cerca de 1,40, então a gente rendeu quase 0,90 acima do INPC nesse período, tá? Mas todas as rentabilidades que a gente mostra ali, elas são rentabilidades líquidas do segmento, tá? Ela não tem uma rentabilidade real acima da inflação, tá? É a rentabilidade líquida que a gente teve em cada um dos segmentos. Obrigada, Márcio. Pessoal, se vocês tiverem ainda perguntas, quiserem fazer aqui pelo chat, ou se vocês quiserem abrir o microfone, né, e fazer a pergunta ao vivo, também fiquem à vontade, tá? Tem uma pergunta aqui também da Lúcia. Ela pede, levando em consideração essas perspectivas para o próximo trimestre, tem como fazer alguma alteração imediata nos investimentos para contrapor esses aspectos negativos? Oi, boa pergunta. Ô, Lúcia, a gente sempre monitora aqui, né, os ativos que estão apresentando um desempenho diferente da perspectiva que a gente tinha, tá? Mas o que a gente sempre gosta de olhar é se essa perspectiva ela é um momento e o ativo que a gente tem na carteira ele não tem ele não tem uma estrutura ou não tem uma perspectiva de resultado de longo prazo que faça a gente se desfazer do ativo nesse momento, realizar algum prejuízo e tentar buscar uma alternativa, tá? No plano FAF, a gente tem uma particularidade que, assim, grande parte da nossa carteira de renda fixa, por exemplo, né, ela está marcada na curva. Então, ela, como eu disse aqui, né, dos 75%, 45% ele está marcado na curva, que são ativos que a gente tem essas taxas mais atraentes e acima da meta, tá? Quando a gente olha para os ativos de mercado, como eles têm marcação a mercado, se eu me desfazer agora e comprar um novo ativo, eu vou estar simplesmente trocando, vou falar aqui uma palavra, um 6 por meia dúzia, porque o preço do ativo naquele momento é o preço que eu vou comprar no mercado, tá? E se de novo aqui, se o ativo, por exemplo, eu tenho uma debênture ou algum ativo de crédito aqui que nesse momento de volatilidade ele está passando por uma desvalorização do preço, se eu mantiver esse ativo até o vencimento e eu não imaginar que tem algum problema maior do que esse momento de volatilidade que a gente tem, que a gente está passando, é importante a gente manter esse ativo na carteira, tá? Porque se eu levá-lo até o vencimento, eu vou receber a taxa interessante que eu estou lá. Para algumas estratégias, a gente já fez esse movimento, tá? Por exemplo, do segmento de estruturado, que é o que a gente mostrou aqui, a gente já vem diminuindo essa alocação desde o ano passado, tá? Então, a gente
tinha uma posição maior nesse segmento. Esses fundos, normalmente, eles têm uma liquidação com um prazo um pouco mais longo, e a gente solicitou os resgates no ano passado, finalzinho do ano passado, e eles foram acontecendo agora no primeiro trimestre, tá? Então, a gente vem reduzindo aqui as posições onde a gente entende que esse movimento de volatilidade ele pode ter um maior impacto, tá? Mas a estrutura da nossa carteira, ela está mantida. A gente monitora aqui, né, os objetivos de alocação que a gente tem em razão dos estudos de alocação, que tem essa visão de longo prazo, e a gente está bastante confortável aí com essas posições, tá? Que a gente está aí, por exemplo, na renda variável, a gente está quase do limite mínimo aí que a política estabelece, tá? Então, nesse momento, a gente entende aqui que os movimentos que a gente fez aqui, eles estão bastante aderentes aí aos objetivos de alocação que a gente tem para o longo prazo, tá? Rosane, é isso aí. Não sei se você quiser completar, tá? Não, tá ok. Tem mais uma pergunta agora do Caio. Caio pergunta, ele não entendeu bem a questão aí do superavitário, deficitário, tá? Depois ainda pergunta sobre a correção, né? Qual é a correção e onde verifica o salário de referência. Mauro, você responde, por favor. Legal, Caio, obrigado. A questão do superávit, o déficit, é o seguinte: então, anualmente, nós temos que fazer a verificação se os recursos que a gente possui no plano são o suficiente para fazer frente aos compromissos, tá? Que seria o quê? O pagamento dos benefícios, tá? Então, os anos anteriores, aí, 23, 22, nós tivemos um impacto significativo do retorno dos investimentos, tá? O que causou que tivéssemos menos recurso do que seria necessário para pagar os benefícios, tá? Então, isso ocasionou uma situação deficitária no plano, tá? É o que a gente chama de um déficit conjuntural, tá? Não quer dizer que o plano está numa condição ruim. Não, foi uma questão do que o mercado financeiro, né, viveu naquele momento, tá? Agora, 23, a gente já viu uma situação diferente, né? Tivemos um retorno significativo dos investimentos e também a adequação, né, de algumas premissas atuariais que ajudaram a fazer a recuperação dessa situação deficitária, ou seja, da falta de recurso. Então, a gente já vê para o fechamento de 23 e agora para o decorrer de 24 uma recuperação, né, onde a gente vê que o plano já possui uma situação superavitária, ou seja, ele passa a ter os recursos, né, suficiente para pagar os benefícios, tá? Então, isso que é a análise do superávit ou do déficit, tá? Com relação ao salário de participação, ou mesmo o benefício dos assistidos, a correção dele é feito pelo INPC, tá? Então, é a variação anual do INPC que é que faz a correção. E para você fazer a verificação do teu salário, você pode estar fazendo via o nosso canal de atendimento ali no site, tá? No brfprevidencia.com.br. Lá vai ter no cantinho superior Minha Conta, você pode fazer o acesso por ali. Caso não possua, é só fazer o cadastro que você consegue fazer o acesso, tá? E também, se tiver alguma dificuldade, o nosso time do atendimento aqui está à disposição para fazer as orientações aí para você, tá bom? Próxima pergunta é do Giordani. Giordani simulou o resgate do Plano Família, Mauro, e o desconto do IR está em 15%. A opção dele foi pelo regime regressivo, né? Como ficaria o desconto do IR caso ele efetive o resgate? Vamos lá. Então, assim, agora com a nova legislação, no momento do que, assim, houve uma mudança na questão da legislação do imposto de renda, tá? Então, antigamente a gente fazia a opção pela tributação no momento que eu entrava no plano, tá? E agora
essa opção passou a ser no momento que eu efetivamente vou receber o recurso, tá? Então, se agora eu vou fazer o resgate do meu plano de previdência, eu vou poder fazer a comparação. O que é mais vantajoso para mim? Resgatar pelo progressivo ou pelo regressivo, tá? Se eu optar pelo progressivo, aplica essa regra, tá? Que qualquer resgate eu deduzo 15% no ato, só que o valor que eu estou resgatando, depois, quando eu for fazer a minha declaração do imposto de renda, eu vou precisar ver em que faixa de tributação ele efetivamente se enquadra na tabela do imposto de renda, tá? Então, pode ser que eu tenha que fazer algum ajuste, se o valor for maior, né? Que ele se encaixe em outras alíquotas, 22,5% ou 27,5%, pode ser que eu tenha que fazer algum ajuste no IR que eu tenha que recolher, tá? Ou mesmo, né, fazer a restituição caso ele se enquadre numa tributação menor. Agora, se eu opto pela regressiva, então ele vai levar em conta o tempo de acumulação de cada contribuição. Tá? Então, lembrando, a tabela regressiva, ela começa lá numa alíquota de 35%, e com o passar do tempo ela vai regredindo, né? A cada 2 anos ela vai regredindo até chegar no mínimo de 10%. Só que essa contagem do prazo ele faz para cada contribuição, tá? Não é no saldo cheio. Tá? Então, vou dar um exemplo. Cheguei agora, vou resgatar. Então, o meu saldo vai estar todo escalonado. Aquelas contribuições que passaram mais que 10 anos vão estar na alíquota de 10%. Aquelas que passaram de 8 a 10 vão estar na de 15%. E assim vai. Ela vai estar distribuída, né, em cada uma das alíquotas conforme o prazo de acumulação. Uma outra pergunta do Caio. O Caio comenta que nós temos hoje 3,8 bilhões, né? Pagamos 200 milhões por mês em benefícios, né? Quantos recebendo e quantos ainda para receber? Aqui, Caio, acho que nós pagamos, acho que em torno de 18 milhões de benefícios por mês, tá? Os 200 aí é ano, tá? Aproximadamente, viu? A gente tem recebendo benefício um pouco mais de 8 mil pessoas, tá? Recebendo benefícios entre aposentados e pensionistas, e temos ainda aproximadamente 5 mil e poucos participantes que ainda não estão recebendo o benefício, tá? E a pergunta do Robson, qual o período de tempo que a gente faz a avaliação dessa questão aí do déficit superávit, né? Se é ano fiscal, curto, médio e longo prazo. A gente faz um monitoramento mensal. Então, mensalmente, a gente vai acompanhando já a evolução. Mas isso é contábil, tá? Isso é um acompanhamento contábil. A avaliação atuarial efetiva, que é aquela que vai para o balanço, que é esse resultado que a gente apresentou, ela é feita anualmente. Tem um atuário, tem uma empresa, uma consultoria contratada, que eles pegam toda a nossa base de participantes e fazem os cálculos, né, para encontrar as provisões matemáticas e efetivamente apurar o déficit ou superávit, tá? E ainda assim a gente faz projeção de até 5 anos, né? A gente já projeta a rentabilidade do período e a gente vai acompanhando a gente vai monitorando isso nos 5 anos. Então, contabilmente a gente faz mês a mês, né? E oficialmente, que é esse resultado efetivo que vai para o balanço, é anual, tá? Feito por um atuário independente que também tem um parecer. Inclusive, o parecer está lá no relatório anual de informações, tá? Tá o parecer lá do atuário que ele explica também a questão da avaliação, tá? Muito bem. Temos alguma outra pergunta? Não mais. Estouramos um pouquinho o nosso tempo, né? Passamos aí 13 minutos, mas acho que é importante a gente responder aí aos nossos participantes. A gente agradece demais a participação de vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Acho que é importantíssimo a gente estar junto, né? E nos vemos aí na próxima que vai ser daqui a 3 meses, né? A gente fecha o trimestre e no mês seguinte a gente já vem conversar com vocês aqui, e aí a gente, conforme combinou, a gente retoma na próxima, já explicando sobre as regras do plano, que eu acho que isso ajuda vocês também a terem um conhecimento melhor, né? Gente, muito obrigada, fiquem bem. A gente vai disponibilizar, então, essa gravação vai ficar aqui no canal e também lá no YouTube, tá? E se vocês quiserem acessar lá, fica disponível também. Um abraço, uma boa semana e obrigada pela participação.